Agora eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial também. Saúl da Tilta, por favor, venha. Obrigado, Saúl. Valeu, meu chefe. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Ah, agora sim, gente. Estavam com as duas marcas aqui falando sobre acessibilidade, né, de trazer esse custo e benefício para o mercado. E eu trouxe mais uma proposta para vocês para complementar ainda mais o que vocês já trabalham e a integração que vocês têm com os ecossistemas de câmera, tá? Então, eu vim representar a Tilta. A Tilta, eu vou passar esse videozinho aqui, ele é 1 minuto e 20, mais ou menos, que ela explica muito bem todo o que é a nossa gama de produtos para eu conseguir dar seguimento para vocês. Eu acho que esse vídeo ele representa muito bem quase todos os produtos que a gente tem. A Tilta ela é uma empresa que ela tem 3 pavilhões na China, são mais de 10 mil metros quadrados, né? Então a gente tem um centro de cadeia de suprimentos, um centro de vendas e pesquisa e desenvolvimento, um centro logístico gigantesco e também temos um escritório norte-americano com mais de 900 metros quadrados, já com todo o nosso showroom, todos os nossos produtos, inclusive um carro com a nossa grua. Então, se tiverem de passagem algum dia por lá, por Los Angeles, estão convidados a conhecer. Já tem presença global com mais de 225 revendedores, né? Esse número já ultrapassou um pouquinho, que essa apresentação é do começo do ano. Mas um ponto muito importante de falar de Tilta é que a gente está associado ao cinema. Então, a gente está muito próximo da ASCC, da Associação Americana de Cinema. E isso coloca o nosso nome do lado, por exemplo, da Dúclos, que é uma empresa muito importante em Hollywood, e isso reforça ainda mais o nosso compromisso em trazer equipamentos do mais alto nível para dentro dos nossos produtos brasileiros, né? O lema da Tilta é equipamento profissional ao seu alcance, então a gente zela muito por isso, que a gente traz toda essa proposta de Hollywood para dentro do bolso de uma campanha pequena, ou até mesmo de um produto menor. Então, seja que você tenha uma ZV-10, uma A6700, uma Canon R8, ou até mesmo uma Burano, uma Sony Venice, você consegue integrar o sistema da Tilta nas suas câmeras. Acho que um ponto muito importante que poucas pessoas conhecem da Tilta é principalmente o nosso sistema de câmera car. Então, a gente tem alguns sistemas muito específicos, esse prioritariamente é o WideArm Mini, que é um sistema de grua de até 4,5 metros que você pode colocar simplesmente na caçamba do seu carro, levá-lo até o local, montar, e em 40 minutos você está pronto para operar. Isso, pessoal, é 1/10 do preço de um câmera car profissional mesmo, e ele vai conseguir cumprir todas as etapas que você precisa para uma produção cinematográfica. E esse braço ele comporta câmeras de até 15 quilos, então ele é um braço muito útil. Ele tem um custo baixíssimo e ele tem essa portabilidade que você pode levar em qualquer carro praticamente. Já montei em cima de uma T-Cross, em cima de um Renegade, em cima de uma Toro, em cima de um Compass, então ele é um sistema muito flexível. Temos também o WideArm, que ele já é uma proposta muito mais profissional para carros maiores e para câmeras maiores. Já não é de um sistema que você consegue remover facilmente, você precisa realmente preparar o teto do carro. E também temos o slider, né, que você consegue fazer esse mesmo sistema, só que com movimento de slider.
O Hydra Allen, que é um sistema de ventosas, são 3 pontos de apoio que você consegue prender no seu carro e prender um Ronin para fazer movimentações de câmera car também. E os suportes de câmera de ação, né, que são ventosas ou regulares ou eletrônicas, que você pode atachar facilmente ali, comporta até quase 20 quilos, e você consegue ter um ângulo inusitado, fácil, rápido e barato. O Armorman também é um sistema muito interessante para quem opera câmeras maiores, que você tem um braço que você consegue ter... ele consegue ser pneumático para apoiar esse peso excessivo das câmeras, né, a mais de 20 quilos, 15 quilos. Então, ele é bem útil para operadores de câmera. O Zombie Rig, que pensando nos nossos amigos operadores de áudio, né, que às vezes você precisa fazer sua mixagem ao mesmo tempo que você está captando com o seu boom, ele é um bastão que você consegue hastear e ter controle exatamente do seu mixer rapidamente. O Nucleus M, que eu acho que é um dos produtos mais conhecidos da Tilta, né, que ele chegou revolucionando o mercado em 2018, tirando do mercado muitos motores de foco que eram muito caros, por 1/10 do valor, e se tornou o motor de foco referência. Então, toda locadora hoje, a equipe de câmera praticamente opera com o Nucleus M. E aí a gente lançou o Nucleus M2, que é a proposta do que já funcionava, só que melhorado. Então, a gente colocou alguns features que deixou tudo um pouco mais eletrônico. Trouxe um controle de foco por marcas e eletrônicas, que você não precisava ficar mais desenhando com a caneta a posição da sua lente. Trouxe mais canais, trouxe uma compatibilidade com os motores antigos também, então com o Nucleus M, Nucleus N, ou até mesmo com os motores da DJI. Então é um sistema que ficou muito completo e muito acessível, e o preço não mudou em relação ao antecessor. O Nucleus Nano é uma outra opção, mais barata, menor, mais acessível para câmeras menores e para equipes menores, onde você consegue ter todos os controles da sua câmera diretamente na mão do seu operador, ou até controlar um foco servo, por exemplo, no meio de uma palestra ou algum evento. E aí a gente entra num ponto muito importante, né, que eu acho que para vocês que vão integrar esses sistemas, é o cage. O cage, ele é praticamente a estrutura da sua câmera, e a Tilta ela tem praticamente cage para todas as câmeras atuais do mercado. Um comparativo legal de se ter é que uma câmera, vamos colocar uma FX3, uma Blackmagic 6K, está em relação a $2.500, $3.500. A gente consegue comprar um cage para essas câmeras por $250, $350, completo. Isso vai te dar o quê? Modularidade, segurança e expansão. Quando a gente fala de operação de câmera, a gente precisa de uma câmera que entrega todo o seu potencial. E não adianta a gente só ter uma câmera na mão quando a gente vai fazer, por exemplo, uma gravação de 4 horas. A gente precisa alimentar essa câmera de forma mais eficiente, uma V-mount. Mas para você colocar uma V-mount, você vai precisar de um battery plate, você vai precisar de uma longarina, você vai precisar de um base plate. Então é muito importante você conseguir expandir as possibilidades da sua câmera e torná-la mais eficiente. E isso custa muito barato. Temos também um ecossistema completo para o DJI Ronin, então seja o arco para você conseguir operar, um suporte de cintura para você descansar um pouco os ombros, ou até mesmo o float que opera como Steadicam junto com o Ronin. Temos o Mirage, que é um sistema de matebox muito competente, é um dos matebox mais revolucionários que a gente tem no mercado. Ele comporta filtro de 95 mm prioritário, ele foi desenvolvido um filtro que ele não tem a borda de rosquear, então você consegue engatar diretamente nas gavetas do Mirage, e se precisar você também consegue motorizar esse filtro ND. E não só ND, a gente tem uma coleção inteira de filtros, seja filtros de efeitos como White Mist, Black Mist, ou até mesmo filtros de densidade neutra, Full Spectrum, que garante total qualidade na sua imagem, sem deteriorar a sua lente. Outro ponto muito importante que a gente complementa com isso é o Gear Lab. E o Gear Lab ele é uma linha muito extensa de acessórios para complementar tudo isso que eu falei para vocês. Então a gente passa por top handles dos mais variados formatos, side handles dos mais variados formatos, todos com madeira, com uma empunhadura interessante, e até mesmo com a possibilidade de ter uma bateria integrada. Então, para câmeras que não têm uma duração de bateria muito interessante, a gente sai via USB-C e consegue alimentar a câmera diretamente pelo side handle. Os arm mounts também são muito importantes para a gente prender monitor, transmissor, microfone. Então, é um ecossistema bem completo. Suporte de celular. Hoje já é muito fácil você usar o seu celular como monitor. Então, você consegue ter essa expansão. Ou se você precisar usar um tablet, por exemplo, com o Sidus Link conectado e colocar isso no set, você pode prender através do nosso suporte, coloca num tripé e o gaffer consegue ficar operando ali sem precisar colocar a mão no tablet toda hora. Os adaptadores, então adaptadores de shoulder, adaptadores de câmera strap, são vários adaptadores possíveis também. Quick Releases Base Plates para você colocar longarina, baterias NP, baterias V-mount,
suporte de cold shoe, suporte de microfone, engate rápido para tripé, engate rápido para grua. Então, é um ecossistema muito extenso mesmo. Ferramentas também, então a gente precisa abraçar tudo isso, mas precisa prender de alguma forma na câmera, né? Então a gente também tem parafusos, tem ferramentas, tudo para complementar esse rig de câmera. Longarinas, suportes de SSD, todos os tipos de cabo de alimentação, SDI, HDMI e também lifestyle. É muito importante também. A nossa cultura engloba muito os filmmakers também e já desenvolvemos algumas camisetas, esses cortas-ventos aqui, que todo evento que eu vou, alguém tenta tirar ele de mim. Então, também é um produto, tá? Não é um brinde. Então, dá para você integrar na sua revenda também. E aí, a gente pode falar de um sistema muito importante para 2025, que é o ecossistema Cronos para iPhone. Por que eu digo isso? A tendência da indústria é usar cada vez mais iPhone como uma ferramenta cinematográfica. Para quem teve a oportunidade de assistir o Fórmula 1, foi um filme que foi desenvolvido algumas câmeras com o sensor do iPhone 15 Pro Max para usar na câmera on-board do carro. Isso antes era impossível com câmeras maiores e a gente conseguiu passar por dentro do regulamento da FIA para conseguir ter uma qualidade cinematográfica com Apple ProRes diretamente com o sensor de um iPhone. Então a tendência da indústria é cada vez usar mais iPhone. Eu não estou falando só de cinema. Eu estou falando também do nosso público-alvo, que são os criadores de conteúdo, os filmmakers, as pessoas responsáveis por transmissão ao vivo. Então, com o ecossistema Cronos, a gente tem um Handle Power Delivery, que ele tem uma bateria de 50 watts-hora, com a possibilidade de você expandir as possibilidades via um hub, onde você consegue ter uma saída HDMI e entradas USB. Então, você expande o seu celular a se tornar uma câmera. E quando eu digo uma câmera, é porque o iPhone ele é capaz de entregar também ProRes 422. Então, pensando em câmeras de entrada, não tem nenhuma câmera abaixo dos $2.000, $2.500 que consegue entregar ProRes nativo. E aí, qual que é a grande vantagem desse cage, né? Ele é um cage que ele tem uma patente onde foi desenvolvido um sistema elétrico em volta dessa capa. Então, quando eu ativo o meu Power Delivery, daquele handle lateral, eu estou passando energia para a capa inteira. Então, eu posso colocar, por exemplo, a lâmpada em cima e eu tenho uma lâmpada ali de 5 watts já energizada sem nenhum cabo. Isso é muito eficiente e também garante que você consiga alimentar um cooler atrás do seu celular, refrigerando e carregando o seu celular via MagSafe. Então você não precisa de cabos. O único cabo que você vai colocar ali ou é do seu SSD para gravar externo, ou até mesmo do seu HDMI para fazer uma transmissão ao vivo. Também temos tripés, então a gente tem 3 linhas de tripés, a linha de cinema, a linha de viagem e a linha de mesa, que a gente começa com o CT12 e o CT08, respectivamente os números correspondem ao payload do tripé, então um 12 kg e o outro 8 kg. São tripés que estão lá em cima, na demo room, depois vocês podem testar. São tripés que têm controle de fluidez de pan e tilt, tem counterbalance de até o peso dele, dos 12 ou do 8 quilos, pernas de fibra de carbono, alumínio aeroespacial, então é um tripé muito competente, que se a gente compara com os concorrentes dele, é 1/10 novamente do preço. O VT05, que é um tripé de viagem muito interessante, então para quem trabalha muito com PTZ, câmeras menores, esse tripé vai atender super bem, é um tripé muito leve, muito robusto. O VT03, BT03 e BT03E, que é um tripézinho de mesa, também muito interessante para quem precisa fazer reuniões, ou até mesmo quando você só quer fazer uma câmera na mão, então ele consegue te dar um pouco mais de estabilidade. E é um tripé completo, porque todos os nossos tripés também têm furação de 1/4 com pinos de locagem. Então você consegue colocar braços articulados e evitar a rotação desses braços, garantindo estabilidade no que você precisar colocar, seja um monitor, uma bateria, ou até mesmo algum outro periférico, como um microfone. Um ponto muito importante, que eu acho que esse aqui vai ser o queridinho de vocês na hora de pensar em fazer uma proposta para o seu cliente, vai ser as baterias da Tilta. Esse lançamento garante uma bateria de 2.400 mAh. Isso a gente está falando de FZ100, FW50, BLK22, baterias para Panasonic, Fuji, Sony, Nikon. Então, todo o ecossistema de baterias do mercado que a gente atua, a Tilta já produziu. E o interessante dessas baterias é que você pode carregar diretamente nela, com até 10 watts por hora. E também essas baterias elas passaram por todas as certificações necessárias para ter segurança contra explosão, inchaço, durabilidade. E também elas têm o encoder para você conseguir trabalhar de forma nativa na câmera. Então a sua câmera vai mostrar a porcentagem da bateria real e também vai evitar que apareça aquele erro que a bateria não é homologada.
E aí a gente tem a possibilidade também do cage, né? A gente vende esse storage de que ele é um carregador de 4 baterias, que você consegue carregar até 45 watts-hora, e ele te carrega as 4 baterias em até 3 horas. É um sistema muito interessante porque se o seu integrador precisa colocar as 4 baterias, trabalhou, saiu dali, ele já está com todas as baterias organizadas e pronto para carregar de novo. Isso economiza um tempo que às vezes parece que não, mas de meia horinha em meia horinha, às vezes você caçando uma bateria ali ou aqui, e procurando na bolsa, procurando um carregador, 4 cabos, agiliza bastante e tem um custo-benefício muito acessível. E eu acho que o ponto mais importante quando a gente fala de trazer uma marca para o Brasil, todos vocês aqui eu acho que já passaram por isso, o cliente fala, mas e meu suporte? Tem? A gente tem suporte Brasil, então nós temos o nosso centro de assistência técnica é aqui em São Paulo, já temos peças em estoque, o que também precisa chega muito rápido e a gente tem um centro exclusivo para Tilta. Então, não vai conflitar de estar, por exemplo, numa assistência que compete com outras marcas. A gente está exclusivamente só à disposição de ter essas manutenções. E, por exemplo, o tripé é garantia vitalícia. Então, já dá para confiar num produto, né? E é isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês. O que vocês precisarem conhecer disso aqui, tá tudo lá em cima, menos o carro. Muito obrigado.